Você não sabia ainda não, né? Da mãe da Maria Laura. É, ontem foi domingo, né? Domingo, é. Não, sábado. Tem sustentação oral à distância? Uma já tá de Pouso Alegre. Uma de Pouso Alegre, a outra de Uberlândia. De Pouso Alegre é o doutor Sebastião. O Sebastião, então, a primeira sustentação é sua. Ok. Pouso Alegre. Dois da pauta. Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Inicialmente, eu gostaria de fazer um voto de pesar com a eminente desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, em razão do falecimento da sua mãe, Dona Maria de Araújo Franco Lima, ocorrido no dia 5/8 de 2017, um sábado, e o site do tribunal não registrou. Então, nós vamos fazer um registro de pesar com a eminente desembargadora e enviar os nossos votos de sentimentos à família enlutada. Com adesão do Ministério Público. Os advogados presentes da OAB e da AMAT, senhor presidente. Com a adesão da OAB, e faremos, então, um ofício para a desembargadora Maria Laura. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Senhor presidente, Pois não? o senhor nos permite até interromper? Perfeitamente. Nós queríamos, senhor presidente, em nosso nome pessoal, dos advogados presentes, da OAB e da AMAT, apresentar os nossos cumprimentos, efusivos cumprimentos, ao doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, pela sua excelente palestra sobre o tema Reforma Trabalhista e Impactos nas Relações de Trabalho. Sua Excelência, ao proferir a palestra nesse acontecimento que houve em Belo Horizonte, trouxe no seu tema, senhor presidente, que era a tarifação dos danos extrapatrimoniais e a segurança jurídica. Sua Excelência deu uma aula para todos nós, com a sua percussiência, com o seu elevado conhecimento sobre o tema, inclusive, senhor presidente, com aplausos de todos os magistrados que ali estavam presentes. Então, nós não poderíamos deixar, pedindo vênia a todos os demais juízes, e eu, doutor procurador, registrar a presença desse acontecimento de Sua Excelência, o doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, que não só engrandece Sua Excelência, que pela sua humildade, mas engrandece todo o egrégio regional do trabalho, pela sua palestra sobre um tema tão delicado e que está entrando nessa nova reforma trabalhista. Então, nós gostaríamos, a público, de registrar nossos efusivos cumprimentos. Com a nossa adesão. A nossa adesão. Senhor presidente, eu agradeço a manifestação e houve uma presença maciça de advogados, magistrados mineiros, ministros do Supremo e do TST, e fico lisonjeado e aumenta a minha responsabilidade pelo registro do nobre advogado. Muito obrigado. Obrigado. Nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Observada a preferência regimental, falará o doutor Alexandre de Castro Laraia, pelo recorrente reclamante, à distância, foro de juiz de Pouso Alegre. A sessão é do doutor? Doutor Sebastião. E o número? É o 22 da pauta do doutor Sebastião. 22 da pauta, então, doutor Sebastião, no PJE. Presidente, com a palavra, eminente relator, quando puder, tiver condição, pode anunciar a sua proposta de voto. Sim, senhor presidente, é um processo muito longo, com recursos muito longos, desde a elaboração do voto. Isso são 2 recursos, Banco Santander e Rubens de Assis. A síntese, a conclusão da minha proposta de voto é a seguinte: eu estou conhecendo o recurso do reclamante, propondo rejeitar a preliminar
e dar-lhe provimento parcial para majorar a condenação das horas extras elaboradas, além da sexta diária e ou 30 semanal deferida na sentença, de modo que as referidas parcelas sejam apuradas até 31 de maio de 2015, observados os demais parâmetros já delineados na condenação. Majorar a condenação de horas extras decorrentes da concessão irregular de intervalo interjornada deferida a sentença, de modo que a parcela seja apurada até 31 de maio de 2015, conforme se prever em liquidação. Também estou conhecendo o recurso reclamado, rejeitando a preliminar e dando parcial provimento para excluir da condenação os reflexos das diferenças de comissões de venda de seguros e capitalizações sobre as contribuições repassadas à entidade de previdência complementar Santander Prev. E quanto ao mais, estou mantendo o valor da condenação e mantendo as demais decisões de primeiro grau. É a minha proposta. O ilustre procurador fala pelo reclamante? Pelo reclamante, excelência. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais componentes da mesa e demais votantes. Gostaria de demonstrar nesse processo algumas situações que foram bem específicas e que merecem a nossa atenção em especial. Trata-se de mais um processo em face do Banco Santander, que Vossas Excelências já estão cansados de julgarem, cujas matérias são exatamente as mesmas e de conhecimento dessa turma. Com relação às horas extras, houve o deferimento, a proposta de voto do ilustre relator, da hora extra além da sexta e do intervalo entre a jornada até 2015, porque ela estava sendo deferida em partes na sentença de primeira instância, uma vez que, segundo o julgador ACO, existia um empate de provas, porque o reclamante fez sua prova com sua testemunha, e o reclamado trouxe uma testemunha para fazer a sua prova, e desse modo o juiz de primeira instância entendeu que a situação estava empatada em prova, e como era ônus, houve um indeferimento. Doutores, eu gostaria de pedir atenção ao depoimento da segunda testemunha do reclamado. A segunda testemunha do reclamado foi a testemunha que trabalhava com o reclamante lá em Três Corações. Porém, nesse período de Três Corações, a senhora Eliana afirmou que não existia posto de atendimento bancário. A testemunha, ela falou que, a partir de 2013, afirma a testemunha que não existia o PAB mais na universidade, na Unicor. E, magicamente, a testemunha sabia afirmar o horário que o reclamante trabalhava. Então, ao ser questionada sobre o horário que o reclamante trabalhava, a testemunha sabia falar. Porém, ela falou que esse PAB não existia mais. O próprio documento juntado pela defesa e a própria defesa, ela afirma que o reclamante trabalhava no PAB de 2013 a 2015. Então, durante esse todo período que eles trabalharam juntos na mesma cidade, a depoente trabalhava na agência e o reclamante trabalhava no PAB. 2 anos se passaram juntos nessa situação e a depoente falou que não, que esse PAB não existia. Então, como que ela sabe falar o horário se ela nem sabia que existia o posto onde ele trabalhava? E aí vem umas situações que fogem da razoabilidade. Você tem que... A testemunha do reclamado, a senhora Eliana, ela fala que não existia mais campanhas universitárias a partir de 2013. Como que não existia mais campanhas? A defesa não fala nada dessa existência de campanhas. O próprio preposto no depoimento, ele fala, abre aspas, que em Três Corações havia campanha universitária, mas não sabe se o reclamante participava.
Aí vem a testemunha, essa mesma testemunha que não sabia que existia o PAB, que inclusive é dentro da universidade, e fala que a partir de 2013 não existia a campanha. Então, nesse caso, eu venho pedir a atenção dos doutores para que seja deferida essa hora extra referente a campanhas universitárias também. Porque é nítido que essa campanha existe até pela confissão do preposto. E esse depoimento de que as campanhas não existiam mais, ele é completamente fora da realidade e da razoabilidade. Então, eu venho pedir essa questão das horas extras nas campanhas universitárias. Também com relação às horas extras, eu gostaria de pedir uma atenção a Vossas Excelências, pois o julgamento de primeira instância, ele considerou como correto os horários apontados no cartão de ponto. Como que foi feita essa questão? Se formos olhar para essa sentença, o ilustre magistrado de primeira instância, ele pegou horários esporádicos dentro de todo o cartão de ponto e olhou que algumas vezes existia um horário de chegada igual ao horário anunciado pelas testemunhas. E outras vezes existia um dia de saída lá igual ao anunciado. Mas nunca se acha um horário de entrada e um horário de saída igual. A questão é essa, são horários pensados. Todas as testemunhas, todas as provas mostram que não era possível praticar, botar no ponto, no cartão de ponto, aqueles horários praticados. Então, conforme se verifica nos próprios pontos, aqueles horários utilizados pela sentença são pensados. Ou ele chegava mais cedo e marcava o ponto mais cedo, e na hora de ir embora marcava mais cedo, ou ele marcava o ponto mais tarde e na hora de ir embora marcava um pouco mais tarde. Por quê? Porque o horário mesmo da jornada não se conseguia fazer. E por último, doutores, uma questão bem conhecida dessa turma também, eu venho pedir a compreensão de todos para a questão referente às aplicabilidade do artigo 400, naquelas matérias que são referentes foram feitas perícia contábeis, matérias referentes a diferenças salariais, diferenças de níveis, diferenças de comissões de seguro e capitalização, diferenças de sistema de remuneração variável. Houve pedido de exibição de documentos por parte do banco, onde foi alertado sobre a aplicabilidade do artigo 400. O banco, mais uma vez, como já é de público e notório, o banco não trouxe os documentos. O banco preferiu não trazer os documentos, mesmo estando advertido sobre a aplicabilidade do artigo 400. E isso ele faz em todos os processos. E o que acontece? A sentença fundamenta o deferimento dessas verbas tudo pelo artigo 400. Está correta a sentença nesse ponto. Porém, ao julgar o valor dessas verbas, o julgador de primeira instância, ele simplesmente abandona o artigo 400, onde falava que seria aplicados os valores requeridos na inicial do artigo 400, onde presume-se a verdade daquilo que foi alegado. A sentença de primeiro grau resolveu inovar, inventar. Então, nós temos umas situações em que as diferenças de políticas salariais, que dariam uma diferença de mais de R$ 1.500 por mês, diferenças essas que estão nas políticas, não foram inventadas na inicial. As diferenças de comissões, seguro e capitalizações, que seriam diferenças dentro da cartilha do reclamante, são diferenças com valores razoáveis. Remuneração variável, que também já tem os valores previstos na própria cartilha e que os valores da iniciais são iguais aos que estão previstos, a sentença resolveu limitar por valores irrisórios. Então, o banco foi beneficiado pela própria torpeza. O banco não trouxe os documentos, o banco ele não acatou uma ordem judicial de apresentação, o banco ele atrapalhou a perícia contábil para ser condenado a diferenças irrisórias, diferença de R$40 por mês, diferença de R$100 por mês, que não condizem nada com as próprias políticas. Então, doutores, eu venho pedir vênia nesse quesito
a proposta de voto do ilustre relator, mas com relação às políticas que foram objeto de perícia, remuneração variável, comissões de seguro e capitalização e também a diferença de nível, diferença salarial através de nível, que então seja aplicado o artigo 400 na sua forma conforme é. O banco estava ciente quando deixou de apresentar os documentos e os valores apresentados nas iniciais, em hora nenhuma, são valores exorbitantes. São os valores constantes nas políticas do reclamado. Então, eu venho pedir vênia e venho pedir que seja deferido, dado provimento ao recurso do reclamante, para que seja aplicado o artigo 400 na sua essência, que seja presumido como verdadeiro aquilo alegado na inicial e não utilizado esses valores que acaba beneficiando toda a torpeza aí do banco de não colaborar com a justiça. É o que eu tinha a propor, excelência, que eu tinha a relatar. Muito obrigado. Foi não. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, é um processo muito longo. Li o memorial, fiquei até surpreso que o advogado gritava no memorial, porque quando coloca uma interrogação é uma coisa, colocar 5, 7, 8 interrogações em linguagem informática é gritar. Também, como ele disse aqui, que o juiz inventor não é muito adequado numa tribuna, especialmente porque teve uma prova pericial. O meu voto é um processo que me demandou muito tempo, tem 30 laudas, e o juiz não inventa, ele arbitra, analisa a prova e pondera os elementos dos autos, exatamente para julgar fazendo justiça. Entendi correto acolher a extensão das horas extras na forma alinhada na sustentação. Também não estou cansado de julgar processo, porque o juiz, quando está cansado, acho que deve pedir exoneração. Eu julgo todos com o mesmo empenho que analisa cada qual. Mas, no caso aqui dos autos, eu fiz o detalhamento. As questões das diferenças, foi aplicado o artigo 400, mas cria uma presunção relativa, não absoluta. Porque, como foi feita a prova pericial e fornecidos os elementos, a ponderação arbitrada pelo juiz, a meu ver aqui, nas duas situações, estão dentro da razoabilidade, tanto das diferenças salariais, avaliação de desempenho, quanto nos demais temas do SRV. Ainda ontem, depois que recebi o memorial e lê-lo, voltei ao processo, avaliei com cuidado e entendi que está dentro da razoabilidade o que fez lá o juiz substituto de Formiga, Leonardo Barbosa, na sua sentença. Então, eu peço vênia à sustentação e mantenho toda a minha proposta de voto nesse voto longo de 30 laudas de letras miúdas. Mantenho a proposta. Pois não. Eu sou o segundo votante, peço vênia a Vossa Excelência em relação aqui no recurso da reclamada, a incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria. Esse caso da Previdência Privada, Holanda Prev, eu aplicaria aqui o entendimento supremo, sei que a matéria é controversa, mas eu aplicaria o entendimento supremo. E também quanto à gratificação especial, nesses dois pontos eu daria provimento. No recurso do reclamante, a respeitável sentença, tendo em vista essa contradição na prova oral, ela deferiu as horas extras até 2013, o intervalo entre a jornada também, de acordo com os cartões de ponto. Como eu tenho por norma, normalmente, adotar os cartões de ponto, também nesse processo eu adoto. Então, aqui, as horas extras e o intervalo entre a jornada no recurso do reclamante, eu manteria até 2013, não deferia mais além de 2013. Essa é a minha divergência. Colho o voto, terceiro votante, desembargador Rodrigo. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas vou acompanhar o voto do relator na íntegra. Relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o segundo votante no recurso da reclamada na incompetência e razão da matéria, da Previdência Privada, gratificação especial, e no recurso do reclamante as horas extras que eu mantinha. Esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. Ainda na sessão de relatoria, doutor Sebastião, 18 da pauta, falará pelo recorrente reclamada, doutor Rogério Andrade Miranda. Então, 18 da pauta do doutor Sebastião, adição distribuidores pré-limitada e recorrida Estela Aparecida Martins. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, minha proposta de voto é negar provimento do recurso da reclamada e dar parcial provimento do recurso da reclamante
para crescer a condenação, pagamento da multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimo desembargador-presidente, nobre relator, demais componentes dessa egrégia turma, senhor representante do Ministério do Trabalho, senhora secretária, funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia a todos. Doutor Sebastião e demais julgadores, nós sabemos o cuidado que Vossa Excelência tem no trato de cada um dos processos. E, nesse processo, eu rogo que o senhor reveja o seu posicionamento por uma razão muito simples. Vou tentar ser resumido e breve. Estamos discutindo aqui uma justa causa. A funcionária era uma fiscal de prevenção e perdas. O que quer dizer essa função? É aquele funcionário que é responsável por tentar evitar qualquer desvio ou furto de mercadorias dentro do supermercado. Cargo de extrema fidúcia e que não comporta qualquer mácula. Essa é a essência desse cargo de fiscal de prevenção e perdas. O que ocorreu no caso vertente? Essa reclamante foi flagrada pelas câmaras da empresa, se dirigindo ao açougue, pedindo uma determinada mercadoria e saindo com aquela mercadoria em mãos pela empresa, indo embora para sua casa no horário de intervalo. Esses são os fatos. O fiscal que tomava conta das câmaras detectou essa anomalia, chamou o seu encarregado e o que a empresa fez? Ora, ela é uma fiscal, pode ter ocorrido qualquer problema, vamos aguardar até o fim do expediente para ver se ela apresenta alguma justificativa ou se redime, porque ela é sabedora de que aqui tem câmaras. Ela e todas as pessoas que frequentam o supermercado sabem que que existem câmaras que demonstram todos os fatos ocorridos na loja. No final do expediente, essa funcionária, por não comparecer à empresa ou quitar aquele produto, foi chamado na diretoria, e na sala de prevenção e perdas, com o encarregado e a pessoa que verificou os fatos na filmagem, e foi indagada do que ocorreu. O que ela disse? Eu tenho a nota fiscal. Foi apertada e mostraram para ela a imagem. Ela falou assim, não encontrei a nota, esqueci. Eu saí apressada, mas eu saí com um produto à vista e esqueci de pagar, de quitar, no final do expediente. Esses são os fatos. Diante disso, foi acionada a Polícia Militar para a apuração com a respectiva do caso. Qual foi a fundamentação da respeitável sentença? Ela também é bastante singela. A juíza que proferiu a sentença diz que, olha, como a funcionária sabia de que havia câmara, esse ato dela efetivamente foi um esquecimento de sair e deixar de pagar. Não consigo alcançar, e parece que o nobre relator também adota esse entendimento, como nós poderíamos considerar esse ato de um fiscal de prevenção e perdas que é responsável pelo regular andamento para se evitar desvios de mercadoria, sair de uma loja com um produto, não procurar a empresa até o final do seu expediente para, entre aspas, reformar o seu esquecimento, e esse ato não ser considerado uma falta grave, como se entendeu. Eu acho que esse fato não comporta, ou nós somos idôneos ou não somos. Fidúcia não comporta meio termo. Se alguém saiu, mesmo que à vista, e isso é notório, todas as pessoas que frequentam, se nós entendermos da forma que está se entendendo aqui, pelo fato de existirem câmeras no supermercado, não haveriam furtos, porque todos são sabedores que eles possuem câmeras.
Então, com esse raciocínio, com a devida vênia, nós rogamos que seja revisto o entendimento do nobre relator e que os demais votantes não o acompanhem se ele não for revisto, proferindo, dando provimento ao recurso para se considerar efetivamente, sim, que ocorreu a justa causa, pois um fiscal de prevenção e perdas não pode cometer um deslize deste jaez sobre o singelo argumento que se esqueceu de pagar a mercadoria e que, pelo fato de haverem câmaras e ele ter saído com aquele produto nas mãos, isso estaria indicando que ele não tinha intenção de furtar aquela mercadoria. Espera-se, pois, o provimento do recurso, em razão dessas singelas considerações. É o que se pede, o que se espera. Muito obrigado. O eminente relator. Senhor presidente, analisei também com cuidado, como sempre faço, especialmente quando se discute justa causa e pedido de dano moral, porque o recurso reclamante é também de pedido de danos morais. Li com vagar os depoimentos, tanto do Tiago, preposto, e normalmente eu vou na testemunha contrária, da Wanda Aparecida, para verificar a extensão, se estava confirmado ou não. O fato em controvérsia ela não nega. Alegou que houve uma distração nesse pagamento. Me lembro que há pouco tempo fui almoçar com os colegas do tribunal, um deles esqueceu de pesar e almoçou. No final, tem que arbitrar o valor. Porque aí falou, mas ele estava roubando e queria dar o tombo lá no restaurante e não pagar. Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo, ela era fiscal, trabalhava há 4 anos, nunca teve um precedente anterior. Ela pode ter feito isso intencionalmente? Pode. Mas eu posso afirmar categoricamente que ela teve intenção de fazê-lo? Não posso. Porque, na medida que analiso o depoimento, ela saiu e sabia que ela era fiscal, que estava sendo tudo filmado, tudo às claras, visível. Se fosse algo mal intencionado, tomaria, sim, atitudes para evitar que a Câmara assim o fizesse. Ela não negou o fato, trabalhava mais de 4 anos na empresa, não tinha precedente anterior, o próprio depoimento mencionam isso, inclusive da testemunha da reclamada. Então, em dúbio, eu não posso condenar, aplicar a pena capital numa pessoa nesse sentido, tanto por isso que ela pede dano morais. Eu falei, bem, dano moral também não vou conceder, porque houve uma real controvérsia, e ela pode até ter feito. Eu só não posso afirmar categoricamente e condenar diante dessa prova, diante desse fato. Há indício, mas não há prova. Em termos de punição da pena capital, eu não posso julgar só por indício, eu preciso da prova. Então, peço vênia à sustentação, mas mantenho a minha proposta de voto. Eu sou o segundo votante, eu também acompanho o eminente relator, exatamente por essa razão, porque a empregada aqui, ela era uma fiscal de perdas, ela sabia da existência de câmeras e tinha absoluta certeza que essas fitas iam ser revistas e que apareceria. Se fosse assim, ela teria pelo menos escondido essa carne que ela comprou, alguma coisa. E eu também, me impressionou aqui também o fato dela ter 4 anos de serviço e nunca ter tido nenhuma punição. Acho que aqui a empresa faltou um pouco de agir com uma certa prudência e receber o valor, etc., ou aplicar uma advertência, podia, de fato, houve certa negligência, uma advertência, até uma suspensão seria razoável, mas mandar embora por justa causa nessas circunstâncias, o que parece aqui foi que houve um esquecimento, mesmo isso pode acontecer, então, por essa razão, também acompanho o eminente relator. Terceiro votante, doutor Rodrigo. De acordo, excelência. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, gente. Bom dia, doutor. Próximo. Em observância à preferência regimental, falará do Foro de Uberlândia, doutora Viviane Martins Pereira, no 47 da pauta do doutor Rodrigo. Então, vamos para a pauta do doutor Rodrigo, que é de 8h42, processo número... 47. Processo número 47. Juliano Ferreira Naves e recorrido Policar Sistemas e Serviços. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Boa noite. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. Não nego-lhe provimento. É a minha proposta de voto, excelência.
O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pela reclamada? Eu falo pelo reclamante. Bom dia. Então, a senhora tem a palavra, doutor. Primeiramente, eu cumprimento os nobres desembargadores. Cuida a espécie do exercício ou não de cargo de confiança pelo reclamante. Excelências, o simples cargo de destaque sem remuneração diferenciada ou gratificada, sem poderes para representar o empregador perante órgãos públicos ou privados, não erige um mero supervisor a pessoa que detenha cargos de mando e gestão. O obreiro não assinava carteiras, não dispunha de de autonomia para fazer seu próprio horário e possuía ainda superior hierárquico. Assim, deve ser afastada a decisão para que se condene a empresa ao pagamento requerido inicial. Outro ponto seria o ticket de alimentação, porque muito tem se discutido sobre a natureza do mesmo. E no próprio recurso operário, foram transcritas decisões do TST no sentido que, ainda com a adoção do PAT, a natureza do ticket de alimentação ou refeição é salarial, pois representa um plus à remuneração do empregado, não se podendo ainda olvidar que a empresa reclamada é que opera esse tipo de produto em Minas Gerais, aqui em Minas. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eu peço vênia para manter minha proposta de voto. Eu estou entendendo que o reclamante exercia o cargo de confiança de supervisor de call center. A questão está bem posta na prova oral, data máxima vênia. Em razão disso, eu nego provimento ao recurso nesse aspecto. Quanto ao cartões Policard, integração desses benefícios, data máxima vênia, a empresa era participante do PAT, nesse caso incide já a OJ 133 da STI, um TST que indica a não integração dessa ajuda à alimentação ao salário. Peço vênia para manter minha proposta de voto. Desembargador Lucas Vanutilino, segundo de acordo votante. com o relator. Desembargador Sebastião Geral, terceiro Também de votante. acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Próximo, agora, o 18, da pauta do doutor Sebastião. Não, 18 não, desculpe. O 12, da pauta do doutor Sebastião, falará o doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo recorrente reclamante. Então, voltamos à pauta do doutor Sebastião, processo número 12, Bunge Alimentos S.A. e Rafael de Oliveira Carvalho. O eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto, por favor. Senhor presidente, minha proposta de voto é conhecer do recurso da reclamada, no mérito dar-lhe parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de 1/10 na remuneração e seus reflexos, e conheço o recurso adesivo do reclamante, mas nego-lhe provimento, propondo reduzir o valor da condenação para R$30 mil e das custas para 600 pela reclamada. É a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pela reclamada ou pelo reclamante? Pelo reclamante recorrente. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, ilustre relator, no caso vertente, vou me ater à proposta de voto do ilustre relator, que está dando provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação o adicional de 1/10 previsto na Lei 3.207. Com a devida vênia do entendimento do ilustre relator, no caso vertente, alega o autor que fazia as atividades de inspeção e fiscalização na peça de ingresso e pede o adicional, eis que na condição de vendedor. A reclamada não nega na defesa a atividade, muito antes pelo contrário. Ela afirma que a atividade realmente de inspeção e fiscalização era realizada. Independentemente disso, a prova ainda foi produzida nesse sentido, que as atividades eram efetivamente realizadas. Bom, aí teríamos duas questões a suscitar. Primeiro, que a reclamada defende que, na forma do artigo 456, não haveria que se falar no adicional. O que data a vênia, discorda o reclamante, que aí é uma questão de hermenêutica. Se tem lei específica, regulamentando a matéria, determinando que se pague um adicional para o exercício da atividade, não há que se falar a aplicação do artigo 456. A atividade de vendedor é incontroversa nos autos, totalmente incontroversa. Mas a reclamada sustenta ainda em defesa que as atividades de inspeção e fiscalização estariam inseridas no salário fixo recebido. Bom, aí teríamos um outro vertente a ser analisado, que seria o pagamento complessivo.
A reclamada quer pagar a atividade de venda em si de forma complexiva com o acúmulo da função. Essa é a tese da defesa, que a parcela estaria quitada porque estaria prevista em contrato e paga com coisa. Então, analisando por esse lado, estaria violado a súmula 91 do Colente TST. São com esses fundamentos que ousa o reclamante divergir da proposta de voto do relator, pedindo que seja mantida nesse aspecto a sentença de piso. É o que se pede, senhor presidente. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, eu reconheço que essa questão não é muito bem solucionada em termos da lei e gera interpretações que variam de turma a turma. Mas, analisando com mais vagar a lei, tem até um artigo doutrinado da Marli Cardone, que escreveu um livro comentando essa lei, um livro mais antigo. A palavra inspeção e fiscalização tem um sentido próprio. E fui verificar qual era a atividade que realizava o reclamante. O Everton, testemunho, diz o seguinte, que ele fazia diariamente conferência de estoque da data de validade de produto. Olhei também o William, mais ou menos a mesma coisa, que fazia verificação da data de validade do estoque dos clientes, dizendo, por exemplo, se atendesse o cliente 5 vezes por semana, fazia a verificação 3 vezes na semana. Analisar estoque e prazo de validade a serviço de inspeção e fiscalização, a interpretação histórica dessa lei surgiu na época dizendo que as pessoas que fossem desviadas da função para supervisionar, fiscalizar, inspecionar, é uma atitude mais ampla que desvia tempo para impedir a concessão de vendas. Não vislumbrei que nessa situação, nesse caso, caracterizasse inspeção e fiscalização que a lei menciona 3.207. Então, os fatos são estes. Eu estou entendendo, diante desses fatos, de não caracterizar, apesar de reconhecer que há interpretações divergentes a respeito dessa lei. Não vislumbro que nessa redação caracterize a função de inspeção e fiscalização. Por isso que eu peço vênia e mantenha a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, também tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência nesse caso. A verificação que o vendedor faz é superficial para verificar se tem algum produto vencido, o que falta para ele mesmo próprio vender, ele olha o que está faltando exatamente para vender mais. Então, também estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Escolho o voto do terceiro votante, doutor Rodrigo. Estou de acordo, senhor. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Passamos para o 21, da pauta do doutor Jales. Falará o doutor Antônio Fernando Guimarães, pelo recorrente. Da minha pauta, é o 11.407/63, sindicatos empregados no comércio hoteleiro, bares e restaurantes, e recorrido de Elton Gonçalves Dias. Minutinho só, por favor. Está abrindo a tela aqui. Atualmente tem que esperar o computador deixar para depois a gente ver o que aconteceu. Então, a minha proposta de voto é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade, conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar a preliminar de carência de ação e, no mérito, negar-lhe provimento. Essa é a minha proposta de voto, com a palavra o ilustre advogado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, senhora secretária, senhores advogados. Senhor presidente, conhecendo Vossa Excelência, sei que este processo foi muito bem examinado. Então, a minha dificuldade ainda é maior tentar convencer Vossa Excelência e os demais colegas de Vossa Excelência que a respeitável sentença de primeiro grau merece e deve ser, com todo respeito, modificada. Trata-se de, mais uma vez, trazer a esse tribunal, já que o Ministério do Trabalho perdeu a sua competência para interferir nos sindicatos, transformar uma questão administrativa em questão judicial e permitir que esse tribunal, que a Justiça, interfira na vontade da categoria.
em que, pese a Constituição Federal tenha mais de 25 anos, ainda há um vesgo, com todo respeito, de entender que sindicato, ainda mais de empregado, é uma entidade, é um braço do Estado. Não. Sindicato é uma associação civil que se rege e que se regula pela vontade de seus associados. E os associados deste sindicato, vamos começar de trás para frente, desde 1943, não do sindicato, mas a legislação. Em 1943, uma lei conhecida como Nome de Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 511, resolveu regulamentar a atividade sindical. E, desde essa época, então, se permitia a reeleição de qualquer dirigente sindical. Isto é uma questão, com todo respeito, elementar. Nunca se proibiu. Mito. Se proibiu, sim. Em 1939, um decreto-lei 1402, cuja base era regulamenta a criação de sindicato, a organização sindical. Esse decreto-lei de 1939, até eu não era nascido, foi revogado pela CLT. É verdade que no artigo 900 e carreirinha da CLT não fala revoga-se o decreto-lei 1402. Mas a lei de introdução do Código Civil, que eu estudei e era antiga, dizia: uma lei revoga a outra quando trata da mesma matéria. O nobre jogador Acó, e aí, com todo respeito, doutor Sebastião, eu ouvi o voto de Vossa Excelência, inventou. E inventou no sentido de que a reeleição de dirigente sindical está proibida porque o Decreto-Lei 1402, de 39, assim o fazia. E inventou quando ele disse: esse decreto foi recepcionado pela Constituição de 88. Recepcionado como? Esse decreto foi revogado não foi pela Constituição, não. Foi pela CLT. Aqui não é efeito repristinatório, aqui é efeito ressuscitatório. A norma morta em 1943, agora se ressuscitou em 88, não. Em 2016, quando o ilustre julgador Acó diz: essa norma foi recepcionada. Para quê? Para proibir proibir os diretores do sindicato de se reelegerem. E aí vem o caso concreto. O que é o autor? O autor é um especialista em dar golpe no judiciário. E o que é o judiciário? Uma vítima. A inicial desse processo, a petição inicial, é composta de 21 reclamantes. É o que está registrado na petição inicial. Mas só um que é parte. Mas como isso é possível? É possível porque, para que esse cidadão tivesse interesse, ele precisava criar um fato. Qual é o fato? As eleições do sindicato foram convocadas e o prazo para registro de chapa terminava em 21 de setembro de 2015. E a norma estatutária expressa: a chapa que não tiver completa não pode ser registrada. O cidadão vem à justiça e diz: olha, eu notifiquei ao sindicato em 4 de setembro para me prestar informações sobre a situação desses 21 cidadãos, dos quais 5 sequer eram associados do sindicato. E o sindicato não me prestou as informações. Então, eu não pude registrar a minha chapa. Junta com a inicial o estatuto do sindicato. E, curiosamente, esquece de juntar uma página do estatuto, que é a que diz: independente de qualquer informação, a chapa que foi indeferida
Tem prazo para consertar, tem prazo para corrigir. Então, não precisava de informação nenhuma, porque o sindicato não lhe prestou informação. O nobre jogador Acó, mais uma vez, tirou a seguinte ilação. Como o sindicato não prestou informações, ele não pôde registrar a chapa. E o sindicato não prestou informações porque sabiam que aquele pedido era para criar uma chapa concorrente. Passado o prazo de registro de chapa, eles renovam a notificação, pedindo o quê? As mesmas informações. E a notificação diz: quero saber a situação de cada empregado quanto a dívidas com o sindicato. Ninguém ali disse que era candidata à reeleição. Mas criou-se um fato: nós não somos candidatos. Mas é proibida a reeleição, cujo pedido é dito na causa de pedir, mas não tem pedido, mas o juiz deu. E o nosso candidato e o nosso reclamante era diretor do sindicato. Ele não tem legitimidade, ele não tem o menor interesse nessa ação. Porque se não pode haver reeleição, ele não pode concorrer. Mas não é só. Esse cidadão brigou com a diretoria, fez acordo com o seu empregador e renunciou ao mandato. E o sindicato, o estatuto, na página que falta inicial, diz que o candidato que renunciou ao mandato não é elegível. Qual o interesse que esse cidadão tem nessa demanda? Nenhum. E, para terminar, senhor presidente, a sentença tem uma passagem que diz que é um absurdo que um sindicato com 1.000 candidatos só faz propaganda, só faz boletim convocando para a eleição 500. E é absurdo mesmo, se 1.000 associados fossem votantes. Só que votantes eram 303. 500 boletins já é demais. Mas o grande problema do jogador é que diz que o presidente do sindicato está lá há 16 anos. E é um absurdo. De fato é. Como deve ser absurdo ser juiz por 40 anos, que deve ser absurdo ser desembargador, como tem nesse tribunal, por 45 anos. Quer dizer, o fato de se repetir e de se renovar no cargo, o fato de se permanecer exercendo uma atividade por determinado tempo, é um absurdo. Com todo respeito, senhor presidente, pedindo mais uma vez, vênia a Vossa Excelência, por ousar divergir de Vossa Excelência, pedindo aos demais jogadores que reexaminem o caso com todo respeito. Justiça. Bueno, depois da brilhante sustentação do ilustre advogado, o que impressionou o meritíssimo juiz foi uma situação que ocorreu logo depois da constituição da chapa. De fato, concordo com o ilustre advogado que não existe nenhum impedimento do dirigente sindical concorrer à reeleição. Não existe nenhum impedimento, ainda mais depois da Constituição de 88. Agora é que não existe mesmo. Eu conheço bem essa situação, de fato, porque em 1975 eu trabalhava na seção de divisão de assuntos sindicais do Ministério do Trabalho. Naquela época, o sindicalismo era controlado integralmente pelo Ministério do Trabalho. Havia na divisão de assuntos sindicais um arquivo que só uma pessoa sabia mexer, de tão grande. Então, ali tinha o nome do dirigente sindical, da família, de todos, a certidão negativa de problemas políticos, etc. Então, isso tudo acabou. Então, agora, depois de 1988, nós não temos mais nenhum impedimento. Mas o que impressionou o meritíssimo juiz Acó foi que a comissão eleitoral foi constituída no dia 3/9. E no dia 4/9, o autor da ação requereu do sindicato acesso às informações de alguns de seus associados. O sindicato, não se sabe por quê, negou essas informações, falou que essas informações eram sigilosas. Aí, data máxima vênia, o sindicato já viciou as eleições, porque se é uma realidade, se consta da Constituição que o sindicato é uma entidade privada,
também consta da Constituição que o direito à publicidade é um direito assegurado a qualquer pessoa, inclusive também um direito de petição. Então, nesse ponto aqui, acho que é o único ponto que o meritíssimo juiz tem toda a razão. O sindicato impediu essa transmissão de informações, que não haveria nenhuma razão para isso, bastava prestar as informações e, possivelmente, teria até esvaziado a ação do autor. Mas o sindicato assim não fez, violou esse dever de publicidade e nós temos muito na sessão de mandado de segurança esse problema de eleições sindicais. A jurisprudência tem sido firmada que só em último caso essas eleições devem ser anuladas. Mas no caso aqui também não há maior prejuízo, porque a diretoria continuou dirigindo o sindicato. E o meritíssimo juiz anulou a eleição exatamente por isso. Houve uma violação do dever de publicidade. E ele ajuntou a essas considerações, como foi sustentado da tribuna, que o presidente da entidade é presidente há 18 anos e que 40 pessoas votaram num sindicato que tem mais de 1.000 associados. Então, esses são os argumentos que ele juntou para concluir dessa maneira. O que eu considero aqui relevante é exatamente um dia depois da constituição da comissão eleitoral, foi requerida essas informações do sindicato negou. Por essa razão, eu peço vênia ao ilustre procurador, fez uma brilhante sustentação, mas eu vou manter a minha proposta de voto exatamente por essa razão. Colho o voto segundo votante, doutor Rodrigo. Também peço vênia da sustentação oral da tribuna, mas eu vou... Senhor presidente, pela ordem, sem querer interferir, com todo respeito, Vossa Excelência disse que é contra a reeleição, que acha que pode ser reeleito, mas o juiz proibiu a reeleição. Então, a hipótese, ao que me parece, deveria ser de prover para, pelo menos, expandir isso da sentença, excluir, com todo respeito. O problema aqui é o seguinte, que a matéria, a descontestação aqui está centrada na anulação das eleições. Mas a diretoria vai ter que abrir um novo procedimento de eleição. Então, nesse procedimento, estará aberto à disposição tanto da diretoria quanto de qualquer outro interessado alguma contestação nesse sentido, que, inclusive, vai ter a correspondente ação. No caso aqui, o que é fundamental aqui é essa nulidade da eleição. Essa outra matéria será... Eu entendo até que não é caso de decidir essa matéria agora, mas, se houver necessidade, Vossa Senhoria pode entrar com embargo de declaração que eu examino. Mas, pelo que eu examinei o processo, eu verifico que não é caso ainda de fazer isso, porque essa sentença, na realidade, ela anulou as eleições. Então, só por isso é que eu vou manter dessa maneira. Doutor Rodrigo, confirma o voto. Doutor Lucas. Da mesma forma, senhor presidente, não obstante o brilhantismo, como sempre, da sustentação oral, eu acompanho o voto do relator. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Agora passamos para o processo 31, da pauta do doutor Lucas. Falará a doutora Maria Luísa Pereira, pela recorrida. Então, pauta do desembargador Lucas Vanucci Lins, processo número 31. 11.171/90/2016, DHF Produtos Alimentícios e União Federal. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, gostaria de me manifestar nesse processo? Perfeitamente. Minutinho só, doutor Eduardo, que o doutor Lucas vai anunciar a proposta de voto. Em seguida, eu dou a palavra a Vossa Excelência. 31. Senhor presidente, minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando provimento ao apelo. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, egrégia turma, esse processo, ilustre advogado, ex-adverso, não, que ocupa a tribuna, porque o caso é um parecer, esse processo ele envolve a União Federal e ele não foi ao Ministério Público. Mas eu examinei, não agora, mas antes, foi separado para mim ontem, e eu tenho toda a condição de proferir o parecer, mesmo que de forma resumida. Bom, é uma questão que envolve o trabalho lá na SEASA e, em princípio, esse processo revela um certo desconforto aí, não sei se seria essa a palavra correta, um certo estranhamento entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, considerando que
foi firmado com os sindicatos, é a questão de carregamento de caminhão, de chapa, lá da SEASA, foi firmado um TAC entre o Ministério Público do Trabalho e esse sindicato que intermedia a apresentação a mão de obra, ela é gerida por esse sindicato e existe um termo de ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público e esse sindicato. A exemplo também, lá em Varginha, a mesma coisa, também teve atuação conflitante entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Lá era uma questão de carregamento de café, e pelo princípio da segurança jurídica, senhor presidente, tendo em vista essa atuação conflitante, o Ministério Público opina pelo conhecimento de desprovimento do recurso, senhor presidente. Então, parecer oral do Ministério Público no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Essa também é a proposta de voto do eminente relator. A ilustre procuradora fala pela empresa? Sim, excelência. A senhora guardaria o primeiro voto divergente? Por favor. Pois não. Doutor Sebastião, segundo votante? Eu estou de acordo com o voto. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. O 29 da pauta, do doutor Lucas, falará a doutora Isabel das Graças Dourado, pela recorrente reclamada, conserva os serviços gerais LTDA. O eminente desembargador Lucas, quando tiver condição, pode anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta, estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento aos apelos para afastar o vínculo de emprego entre o autor e a tomadora do serviço, segundo a reclamada, absolver as reclamadas da condenação ao pagamento de benefícios previstos em acordo coletivo apresentados com a inicial, mantendo apenas a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos valores devidos ao autor, conforme disposto na súmula 331 do TST. Reduz o valor da condenação para R$ 7.000, com custas de R$ 140 pelas reclamadas, que poderão requerer a devolução do valor pago a maior. A ilustre procuradora fala pela recorrente, pela conservo. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Sim. Desembargador Sebastião, segundo votante. Estou com qual opção mesmo? É uma terceirização. Mali, não, estou abrindo aqui Mali, então acho que eu abri errado. Tá? Esse é o... Pegou um número que você disse. E na pauta? 29. É o 1125. Vou entrar na pauta que não troquei de sala. Da conservo. Não tem divergência registrada, não, né? Tem não, doutor Sebastião. Um momentinho aqui. Registrada não tem, não. Ah, sim, mas aqui eu fico vencido que eu mantinha a sentença no tópico da terceirização apenas, mas eu sei que eu fico vencido, só registrar isso. Você não tem divergência quanto à responsabilidade? Eu fico vencido porque eu estou mantendo a responsabilidade. Ele está mantendo a responsabilidade, ele está mantendo. Que é um empregado na portaria da conservadora que prestava, e o juiz lá reconheceu o veto com a tomadora do serviço. Caso da súmula. Está mantendo? Não, então não tem divergência, não. A responsabilidade judiciária mantendo. Você está de acordo? Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, então proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Agora o 38, da pauta do doutor Lucas, falará o doutor Wagner Marçal Silva, pela recorrente reclamada Fusion Engenharia LTDA. Então, 38 da pauta do Dr. Lucas, é o processo 11.487-31/2015, recorrente Ivanilson Barbosa, Fusion Engenharia e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. O eminente relator, quando puder, pode anunciar a sua proposta de voto, por favor.
Senhor presidente, eu conheço dos recursos, no mérito nego provimento ao apelo do reclamante e dou parcial provimento aos recursos das reclamadas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.600, ficando autorizada a devolução do excesso pago e também absolver as reclamadas da condenação ao pagamento da PLR de 2014 e 2015 e determinar a aplicação de TR como índice de correção monetária dos créditos devidos ao autor, mantendo o valor da condenação ainda compatível. O ilustre procurador fala pelo reclamante? Fala pela reclamada. Pela reclamada? O senhor aguardaria o primeiro voto divergente ou quer fazer a sustentação? Aguarde o primeiro voto divergente. Desembargador Sebastião, segundo votante. Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Tenha um bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. 39, da pauta do doutor Lucas, falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente reclamada. É o processo 11.725/66, Mali Metal Leve S.A. e recorrido Kleber da Silva Pereira. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, quando eu apresentei esse voto, achei a matéria muito controvertida e apresentei ele com duas opções. E optei pela segunda, que na conclusão dela é a seguinte: eu conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao apelo. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Bueno. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, é o 11.725, né? Esse que está sendo julgado, né? É. Senhor presidente, aqui a matéria já esteve sob o crivo de Vossas Excelências. A empresa sustenta, a discussão do artigo 58 da CLT e a súmula 90. E aqui a empresa... Existe essa divergência, senhor presidente, entre a insuficiência de transporte coletivo e o quê? E a inexistência. Sustenta a empresa que a insuficiência de transporte coletivo não pode ser debitada à empresa. Em síntese, a matéria é essa. E outro detalhe, senhor presidente, a empresa vem pedir vênia, sua excelência, o doutor desembargador relator, quanto ao altíssimo valor pela perícia que foi atribuído à empresa. Não se nega que o trabalho do perito tenha sido bastante relevante para o desenlace de quase 100 demandas. Mas a sua excelência, a douta juíza, julgadora em primeira, atribuiu, entende a empresa, exorbitante valor de R$ 28.000 à perícia realizada. Ainda que seja mantida a condenação, nesse e talvez em outros processos, a empresa pede, e a sua excelência, o doutor relator, que seja revisto o valor atribuído a título de honorários periciais, que ele seja, pelo menos, reduzido. Então, espera-se, pois, senhor presidente, que seja, no mérito, julgado a improcedência da ação e que também ocorra o pleito da empresa de redução dos honorários da empresa, honorários advocatícios impostos à empresa, apesar, como já dito, sem desmerecer o trabalho de sua excelência, o doutor perito, que seja sensivelmente reduzido. É o que se espera. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação ao mérito, vou pedir vênia para manter o voto como proposto, tendo em vista o minucioso levantamento pericial que apurou todas as condições, os minutos, como se dava o transporte dos empregados. Então, eu achei que, em relação ao mérito, o laudo não deixa nenhuma dúvida. Já em relação ao valor dos honorários, realmente foi um valor inusitado e a minha primeira opção de voto seria reduzir o valor desses honorários, conforme o meu entendimento, que mesmo esse, como ressaltado da tribuna, mesmo esse laudo sendo usado em mais de 100 processos, eu acho que seria o mais conveniente que em cada processo fossem arbitrados honorários
pelo uso do laudo emprestado. Mas, após meditar mais sobre a questão, eu também cheguei... se eu fosse juiz da primeira instância, faria desse jeito. Mas não foi a opção adotada em primeira instância pela juíza que comandou esse processo e que possibilitou um trabalho tão profundo, tão preciso. O pedido de honorários foi da ordem de 59 mil, 60 mil reais, mais ou menos. E, quando apresentada essa proposta, ela sequer foi impugnada pela reclamada. Tendo em vista, então, o volume do trabalho desenvolvido e esse uso vai ser útil para mais de 100 processos, eu optei por manter como arbitrado em primeira instância. Desembargador Sebastião Geraldo, segundo votante. Senhor presidente, quanto ao tema central de mérito, estou de acordo, e quanto aos honorários, eu fui a verificar, e aqui, veja bem, o juiz não fez, o perito não fez a perícia para esse processo. Ele analisou cada distância com cada caderneta que vai servir para os 2.000 empregados da empresa. Então, se tiver 100 processos a R$ 1.500 cada laudo, daria 150 mil. Então, a juíza local, que combinou com o perito fazer dessa dimensão e todo o tempo que ela fundamentou na sentença a razão disso, então eu acho que o valor ficou até muito mais razoável para a reclamada, e por isso que eu mantenho a proposta de... acompanho o relator também na segunda opção de manter o valor dos honorários fixados. Vou pedir vênia a Vossa Excelência. Em relação às horas inetinas, eu estou de acordo que o laudo concluiu que não era possível utilização do transporte público. Então, foi apurado no laudo pericial, aqui não tem o que discutir, o merecido juiz apanhou bem a situação. Agora, quanto à questão dos honorários periciais, eu peço vênia, mas eu havia acompanhado aqui a primeira opção, que fixou em R$ 7.000 o valor, porque eu acho que, por muitos que tenha sido demorada a perícia e tenha dado trabalho, acho que R$ 7.000 aqui é um valor razoável. Então, vou pedir vênia, eu vou ficar vencido nesse sentido. O eminente relator mantém um voto, né, na segunda opção? Sim. E eu vou ficar vencido, então. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante, quanto ao valor dos honorários periciais, que reduzia para R$ 7.000. Esse seu resultado fica proclamado. Próximo. Ainda na pauta do doutor Lucas, falará o doutor... o 26 da pauta... Falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente reclamada. 26 da pauta é o processo 10.835/93/2016, recorrente Metal Leve S.A., recorrente também Tiago Alves Pereira e recorridos os dois. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos e negando provimento aos mesmos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Então, eminente relator, está conhecendo, negando provimento, tem a palavra o ilustre procurador da reclamada. Senhor presidente, egresso colegiado, a matéria discutida é a mesma. Envolve o quê? O artigo 58 da CLT e a súmula 90. Mas aqui a empresa insiste que até, segundo as razões colocadas, que houve concordância quanto à existência de transporte intermunicipal. E até também sustenta a empresa que a tese levantada pelo autor é uma tese inovadora, pois não há uma causa de pedir expressa na inicial quanto ao pagamento de horas extras pelo tempo de espera da condução. Então, são esses dois tópicos que a empresa pediria vênia ao doutor relator para que se conclua pela improcedência da ação. É o que se espera. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. E exatamente, é mais um caso da Mali, como muito bem colocado a tribuna, são questões que nós estamos enfrentando aqui em todas as sessões, e, nesse caso, entendi também que ficou demonstrado que o juiz levou em consideração o período e o tempo gasto no transporte, a mesma juíza do processo anterior, bem como o
os horários do transporte público no percurso utilizado pelo reclamante. Eu peço vênia para manter o voto como proposto. Com a palavra, o eminente desembargador Sebastião Geraldo, que é o segundo votante. Eu só fico vencido em parte no segundo turno, que ele esperava 1h37, que eu só fico vencido, que eu daria provimento ao recurso do reclamante. É exatamente por essa razão que eu estou acompanhando o eminente relator. Vossa Excelência tem a divergência porque aumentava, agravava o provimento. Isso. E eu, aqui, doutor Ezio, nesse caso, não tem condenação em minutos residuais. Não. Minutos residuais, só em horas extras. Então, por essa razão, estou acompanhando o eminente relator e proclamo que, por maioria, prevaleceu o seu voto, vencido em parte o segundo votante, quanto aos minutos, às horas emitidas. O resultado fica proclamado. Bom dia, obrigado, senhor presidente. Com licença. Próximo. Ainda na pauta do doutor Lucas, o nono da pauta do doutor Lucas, falará o doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrida. Nono da pauta do doutor Lucas, que até ontem estava indisponível, mas agora já está disponível. Aí Lucas, também? Quando puder, pode anunciar sua proposta de voto. Eu já tinha o voto impresso, mas agora já parece que vai aparecer. Teve um que o gabinete mandou impresso mesmo. Deve ser esse. Minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento parcial para absolver a reclamada da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade e seus reflexos, reduzir a condenação para 4 multas por convenção coletiva e determinar a observância do disposto na Lei 12.715 de 2012 na apuração das contribuições previdenciárias, com aplicação da alíquota diferenciada no período definido em lei. Inverto os ônus da sucumbência quanto aos honorários periciais, reduzindo para o valor de R$ 1.000, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça, devendo ser atendida a resolução 66 do CSJT. O ilustre procurador quer fazer a sustentação? Aguarda o primeiro voto divergente. Eu guardaria, excelência. Foi, não. Desembargador Sebastião Geraldo, segundo votante. Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, então proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Passamos ao 10 da pauta do doutor Lucas. Falará o doutor Marcelo Alves Pinto Rúdio, pela recorrente. Processo 10 da pauta é o 10.219/87, recorrente Irene Vieira de Fátima, recorrido Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros. Com a palavra o eminente relator. Eu conheço do recurso, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para autorizar a dedução da quantia de R$ 160 a cada mês do montante da condenação referente às dobras, determinar a retificação dos cálculos para excluir o abono de férias da base de cálculo do FGTS, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.600, não havendo qualquer influência no valor da condenação. Eu mantenho o valor da condenação, porque é ainda compatível. Essa é a proposta de voto do eminente relator, com a palavra o ilustre procurador da reclamada. Bom dia a todos os presentes. A gente tem um tema aqui que foi a condenação da reclamada ao pagamento de dobras, de horas extras por dobras, em razão de uma pena de confissão, porque a reclamada não juntou o CECIT. Então, é importante fazer um esclarecimento para essa douta turma. A reclamada ela não tem posse desse relatório do CECIT, que realmente marca o início e o término de cada viagem do veículo. Então, a reclamada ela não tem possibilidade de apresentar esse documento e, mesmo assim, fazendo essa justificação nos autos, inclusive comprovando, por meio de declaração da TACOM, que foi quem criou esse sistema, e da BH Trans, ela ainda foi condenada por uma pena de confissão por não ter apresentado esse documento. Sem até mesmo que fosse aberta vista dessa petição para a parte contrária, para que ela pudesse manifestar ou comprovar que a empresa tinha condições, sim, de apresentar esses relatórios. A empresa não tem posse desses documentos, eles são de posse da BH Trans e são utilizados pela BH Trans
para o controle de operações de transporte coletivo. Por esse motivo, esses relatórios do CECIT nada mais são do que aquele aparelho que fica ao lado do cobrador, no ônibus, e que serve para registrar o pagamento das passagens eletrônicas. A BH-Trans, então, aproveita esse aparelho e ela registra também ali naquele aparelho o início e o término de cada viagem. E os reclamantes, então, eles se utilizam desse aparelho e fazem esse pedido. Porém, esse pedido sempre é direcionado à BH-Trans. O pedido sempre é de ofício à BH-Trans e a BH-Trans sempre apresenta esse documento nos autos, nunca em relação à reclamada. A reclamada não tem esse documento, não tem condições de apresentá-lo nos autos. Motivo pelo qual ela não pode ser condenada sob pena de confesso à exibição desses documentos. Mesmo com a exibição desses documentos, esses documentos não registram a jornada de trabalho do empregado, elas registram, na verdade, o início e o término de viagem dos veículos, não podendo-se fazer uma relação do veículo com o empregado. Não é possível saber que empregado estava naquele veículo, naquele determinado dia, naquele determinado horário. Então, ele também não serve para comprovar a jornada de trabalho e, por esse motivo, também não pode ser utilizado para condenação com base em horas extras. Passando ao ponto do intervalo intrajornada, e a gente pede, voltando ao anterior, a gente pede a exclusão dessa condenação às horas extras em dobras. O intervalo intrajornada, houve a condenação na sentença ao pagamento de 1 hora por todo o período imprescrito, sem nenhuma dedução. A reclamada da pugna, pelo menos, que durante a vigência da OJ 342, da SDI 1 do TST, que seja excluída a condenação, porque, naquela época, a empresa estava amparada pela orientação do TST para reduzir esse intervalo para 20 minutos. Então, com base no princípio da segurança jurídica e utilizando-se da teoria da modulação dos efeitos, a empresa pugna para que, pelo menos durante essa época em que estava amparada por orientação do próprio TST, que seja excluída a condenação ao pagamento de 1 hora de intervalo entre jornada. E após também a entrada em vigor da Lei 13.103 de 2015, em março de 2015, que autorizou o fracionamento e a redução do intervalo, também não se justifica a condenação, uma vez que os cartões de ponto mostram a regularidade da concessão dos intervalos, amparada pela norma legal, sem nenhuma justificativa para que essa condenação se persista nesse caso, tanto na época da vigência da OJ, como a partir da Lei 13.103 de 2015. São essas as minhas considerações. O eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu peço vênia, a brilhante sustentação oral, para manter o voto como foi proposto em relação à confissão que foi aplicada à reclamada, realmente, como colocado da tribuna, o argumento da recorrente é que ela própria não detém essa documentação solicitada pela reclamante, que seria os controles, os registros do CECIT. Mas, em impugnação da defesa, a reclamante apresentou o pedido de que fosse intimada para informar nos autos a matrícula da autora e, com base nessa matrícula, fosse feita a expedição de ofício à BH-Trans solicitando essa documentação. E a reclamada se manteve inerte, não apresentando essa matrícula, não possibilitando que fosse oficiado o órgão de trânsito com as informações que demonstrariam o número de viagem, o número de dobras realizado pela reclamante. Então, nesse sentido, eu estou mantendo o voto, confirmando a condenação em primeira instância. Já em relação ao intervalo entre a jornada, nesse processo foi realizada uma perícia que, a meu ver, minuciosamente levantou todo o período trabalhado, os horários, mesmo nos dias em que houve a saída mais cedo da reclamante, e, com base nesse levantamento, é que houve a condenação ao pagamento do intervalo
e eu entendi que essa condenação teve como suporte a legislação em vigor e o entendimento que o TST dá a essa matéria da redução do intervalo. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Pagador Sebastião Geraldo, segundo votante. Voto é minucioso, né? Eu estou de acordo. Peço vênia ao eminente relator, eu havia registrado a minha divergência exatamente por isso, porque foi um pedido da empregada, um requerimento da empregada, em relação a documentos que não são relativos à obrigação trabalhista. Porque, em relação à obrigação trabalhista, a empresa apresentou a papeleta de serviço externo e a minha experiência de juiz de primeira instância sempre foi no sentido que essas papeletas registram o horário correto que os empregados trabalham. São empregados mais qualificados, motoristas, cobradores, etc. Normalmente, eles registram corretamente. Então, eu entendi que esse pedido de um documento que registra os horários de partida e saída, como não é um documento trabalhista, eu até teria, se fosse juiz de primeira instância, eu teria indeferido, porque a empresa não tem obrigação de apresentar isso no processo. Então, por essa razão, eu fico vencido, em parte, nas horas extras e no intervalo entre a jornada, porque entendo que a empresa não estava obrigada. E proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante no intervalo entre a jornada e nas horas extras. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. 41 da pauta do doutor Lucas, falará o doutor Carlos Renan Machado, pela recorrente reclamada. 41 da pauta do doutor Lucas. É 11.848/35/2015, recorrente Rafael José Ferreira, recorrente MRV Engenharia e Participações, recorridos os mesmos. O eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Conheço 2 recursos e, no mérito, nego provimento a ambos. Por isso, o procurador fala pela reclamada, MRV. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Então, excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo senhor desembargadores, bom dia a todos os presentes. Excelências, então, em primeiro lugar, até mesmo para manter a coerência da nossa tese de defesa e do nosso recurso ordinário, a reclamada ela não reconhece, tampouco admite a existência do vínculo empregatício que foi reconhecido pela sentença. No entanto, excelências, o objetivo aqui da sustentação não seria discutir o vínculo, mas trazer à discussão o valor da comissão, valor da média de comissão que foi arbitrado pelo juiz de primeiro grau. O magistrado é o seguinte, ele fundamentou a decisão alegando que os documentos juntados pela reclamada, sobretudo a planilha de vendas, que consta as vendas feitas pelo autor, essa planilha não contemplava todas as vendas realizadas pelo reclamante. E o reclamante, assim, ele juntou uma capa de contrato de corretagem, alegando que ele teria feito uma venda ao cliente de nome Juscelio Silva Cordeiro. Ele trouxe essa capa de corretagem, porém, essa capa de corretagem que ele trouxe, quando vocês puderem ver no processo, ela não está assinada pela reclamada. Tampouco está assinado por qualquer testemunha. E, em contrapartida, nós, da empresa, nós juntamos um contrato de compra e venda do imóvel, qual seja, o imóvel, bloco 33, apartamento 203, onde o documento consta que essa venda não foi feita para o cliente Juscelio. Ela foi feita para a cliente de nome Luana Cristina Pereira. E, inclusive, pelo RPA que nós juntamos, consta claramente que não foi o reclamante que realizou essa venda. Quem fez essa venda foi um corretor de nome Rony Duarte. E, inclusive, no depoimento pessoal do reclamante, ele confessou que sequer conhecia a cliente de Luana. E foi com base, excelências, nessa única capa de corretagem que o reclamante juntou, de uma venda que não foi realizada pelo reclamante, o juiz desconsiderou toda a documentação que a empresa juntou e tomou por verdade, presumiu verdadeira, a média de comissão alegada pelo reclamante no valor de R$12.000 mensais. E, portanto, a reclamada requer, a gente requer a reforma da sentença
para fazer constar a média que foi apurada pela planilha, a média de comissão no valor de apenas R$ 2.180, e não os 12.000. Porque, como ficou demonstrado por toda a documentação juntada, durante o tempo em que o autor prestou serviços de corretagem autônoma para a MRV, ou seja, durante os 52 meses que ele prestava serviços de corretagem para a MRV, ele realizou tão somente 53 vendas. Ou seja, dá para ver que foi praticamente uma venda por mês, e não as 5,5 vendas por mês que o juiz considerou na sentença. E, só para finalizar, apenas mesmo na eventualidade que se requer o seguinte: se seja, então, considerada essa suposta venda que ele fez, que nós provamos que ele não fez, que seja reconhecida essa venda, somada às outras 53 vendas que ele ficou demonstrado, e seja recalculada a média de comissão, atingindo o valor somente de R$ 2.217. É isso, sem mais. Foi não. O eminente relator. Senhor presidente, eu peço vênia, não obstante os fundamentos apresentados, muito bem apresentados da tribuna, para manter o voto como proposto, levando em consideração que a decisão tomada em primeira instância se fundamentou mais no ônus da prova, que era da reclamada, que detém toda a documentação, todo o controle do processo desse longo período de trabalho como corretor de imóveis, e dele não se desincumbiu a contento. Então, com base não só nessa documentação apresentada, nas planilhas trazidas pela reclamada, mas principalmente na prova oral que foi produzida, que demonstrou que, além das vendas registradas e apresentadas pela reclamada, outras vendas foram feitas, o que tirou o valor probante dos documentos apresentados pela reclamada. Com base nisso, e não havendo outras provas no processo, o juízo fez esse arbitramento que eu achei, tendo em vista os documentos apresentados, razoável, e estou mantendo o voto nesse sentido. Desembargador Sebastião Geraldo, segundo votante. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, cheguei a ficar em dúvida na questão das horas extras, porque houve um arbitramento, pensei em delegar isso para liquidação de sentença, mas analisando com mais vagar o arbitramento, foi arbitrado de 8 às 19, 1 hora de intervalo e uma folga semanal. Então, para corretor, entendo que está dentro da que ordinariamente acontece. Eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Eu peço vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, mas aqui me causou muita dúvida, examinei esse processo com mais detalhes, porque o valor da remuneração foi fixado em R$ 10.400. Se o meritíssimo juiz concluiu que era R$ 10.400, isso é remuneração de corretor autônomo. Então, aqui eu não dava relação de emprego. Primeiro ponto, eu não dava relação de emprego. E segundo ponto, eu acho que esse valor é excessivo, não tem essa média de corretor na praça ganhando esse valor, e não, principalmente numa época de crise, de recessão. Então, aqui eu daria provimento. Primeiro, eu não reconhecia relação de emprego. E, quanto ao valor do salário também, eu reduziria ou mandaria por liquidação de sentença. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante quanto à relação de emprego e quanto ao valor arbitrado à remuneração. Esse é o resultado, fica proclamado. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Passamos para a sessão do Ministério Público do Trabalho. O 01 falará o doutor Paulo Márcio Abraão Guerra, pela recorrente reclamada. Relator, doutor Lucas. Então, é o processo 11.333.56/2015, o recorrente ao Ministério Público, recorrido DME Distribuição S.A., DEMED. O relator... Doutor Lucas. Doutor Lucas é o relator, então, por favor, quando possível, apresentar sua proposta de voto. Presidente, houve um problema nessa autuação. Na verdade, o Ministério Público do Trabalho é recorrido. Exatamente. Recorrido? Exatamente. Então está certo.
Então, aqui até foi corrigido, recorrendo DME, recorrido do Ministério Público. Já está corrigido aqui, doutor Eduardo. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, devido à matéria muito controvertida, também fiz esse voto apresentando as duas opções. E, em princípio, eu estou adotando a segunda posição, pela qual a conclusão é que eu conheço do recurso e, no mérito, dou provimento ao apelo para absolver a ré da condenação que lhe foi imposta, invertendo os ônus da sucumbência. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada, da ré. Ilustre presidente, nobre colegiado, ilustre representante do Ministério Público. Excelência, o que se pede aqui é o acompanhamento do voto do ilustre relator, exatamente porque a situação do processo, até então, o juiz de primeira instância baseou sua sentença com base na súmula 331 do TST. Entretanto, o fato novo ocorreu, é público e notório, e com o advento da lei de terceirização, e mais ainda com o advento da lei 13.467, que alterou o artigo 4º da lei de terceirização para autorizar a prestação de serviço a terceiros e a transferência, né, no caso pela contratante, de qualquer de suas atividades. Isso ficou claro agora com o advento dessa nova lei. Então, como a sentença vem dizer que proibir a reclamada, ou dizer que a reclamada tem que se abster de contratar, fica até impossível, seguindo a norma, né, a nova legislação, da ré cumprir essa decisão. Então, nesse sentido, o que se pede é que seja, em respeito ao princípio da legalidade, a gente respeita o posicionamento do juiz, embora a ré já entendia que fazia a terceirização com base numa autorização da Lei 8.987, de 95, é uma empresa de prestação de fornecimento de energia elétrica. Então, ela entende que agora, com a legislação, o que deve ser feito é ser aplicado, efetivamente, para fins de cumprimento e até segurança jurídica. É o que se pede, excelência. Pois não. O Ministério Público quer fazer sustentação oral? Sim, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Bom, é uma ação civil pública forada na Vara do Trabalho em Poços de Caldas, aliás, contra a empresa pública DMAE. Quem conhece Poços de Caldas sabe que é um município onde a questão da prestação de serviço ela é quase toda feita pela própria prefeitura, distribuição de água e energia elétrica. Bom, de fato, a questão, inicialmente, ela foi discutida com base na Lei 8.987, de 95. O advento da Lei 13.429, de 31 de março deste ano, ela alterou realmente profundamente a situação. Então, nesse aspecto, o Ministério Público pede vênia para simplesmente fazer remissão às suas contra-razões. Pede e espera a justiça. Pois não. O eminente relator? Senhor presidente, quando da feitura do voto, já tinha sido editada a Lei 13.429, mas ainda não tinha sido editada a Lei 13.467, que é a que trouxe as grandes mudanças na CLT e que também tem artigos prevendo uma alteração nessa lei, na 13.429. Então, eu gostaria de pedir a retirada do processo de pauta, porque eu gostaria de também fazer a citação dessa nova lei em relação a essa matéria. Então, Vossa Excelência quer adiar ou retirar de pauta? Eu acho mais seguro retirar de pauta. Retirar de pauta. Sim. Alguma objeção, doutor Sebastião? Não, mas eu acho que só o teor já da lei anterior, 3.429, já era suficiente. Porque, veja bem, aqui nós estamos tratando de questão para o futuro e não para o passado. Exato. O TST decidiu, quinta-feira passada, a unanimidade na STI, que essa lei não se aplica a contratos passados. Tá
está no site TST, na quinta-feira a SDI plena decidiu isso. O voto do ministro Dall'Asen menciona que a entrada em vigor da lei nova, geradora de profundo impacto, não se aplica às relações regidas e extintas sob a égide da lei velha. Mas, para o futuro, que é o caso aqui, então, independentemente da reforma, que vai produzir reflexo a partir de 11 de novembro, o que ela fez foi clarear que se aplica, inclusive, a atividade fim, pode terceirizar qualquer... Então, já pelo teor da 13.429, entendo que, nesse caso, que vai regulamentar atuações para o futuro, que não caberia dar esse provimento. Se fosse questão do passado, era outra situação, mas aqui é para o futuro. Teria que abordar... Porque ela apenas ratifica e amplia um pedaço que a outra ficou uma dúvida se aplicava só para o serviço temporário ou outra questão. Ela, nesse ponto, era quase interpretativa da anterior, que o teor já foi ali fixado, que cabe a terceirização. Então, o que a lei da reforma fez foi clarear ainda mais e mencionar com muita largueza que pode terceirizar qualquer atividade da empresa, inclusive atividade fim, sem qualquer objeção. Está no mesmo espírito da anterior. Eu posso fazer só referência no voto. Referência. Então, eu acho... bem, a minha opinião pessoal, assim, que eu acho que mantém-se o mesmo entendimento, mesmo se não tivesse a segunda lei, essa primeira já apontou nesse sentido. Eu penso exatamente como o desembargador Sebastião Geraldo acabou de falar. Porque aqui nós temos uma diferença. Se nós vamos ter polêmica em relação à aplicação para o passado, e a polêmica vai permanecer até que o Supremo Tribunal Federal decida, porque é um caso de aplicação de lei, matéria constitucional, então nós teremos polêmica em relação ao passado. Mas essa lei aqui, ela dispõe para o futuro. Então, para o futuro... Salvo se houver uma outra modificação, que nós vamos ter que discutir de novo. Eu também, doutor Lucas, se Vossa Excelência... eu faço a referência no voto, então, mantendo dessa forma. Vossa Excelência, então, está na segunda opção. Sim. A segunda opção, conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento ao apelo para absolver a condenação que lhe foi imposta, inverter os ônus da sucumbência com custas de 200 sobre o valor atribuído de 10 mil pelo autor isento. É isso, doutor Lucas? Sim. Então, a unanimidade? Então, a unanimidade prevaleceu a segunda opção do voto do relator. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Próximo é o 49, da pauta do doutor Rodrigo. Falará o doutor Alisson Pereira Campos, pela recorrente reclamada. 49, da pauta do doutor Rodrigo. O processo 11.872.43/2015, recorrente José Pedro da Silva Neto e Fornac Limitada, recorridos os mesmos. O eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Um segundo, excelência. Está abrindo aqui. Fiquei muito tempo sem participar, a sessão encerrada. Vou ter que entrar tudo de novo. Só um minutinho. Posso anunciar para ele para adiantar, senhor presidente, se eu quiser? Tá. Conseguiu, doutor? Eu posso anunciar para ele, se não quiser, senhor presidente. O relator está propondo conhecer dos recursos e dar provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento das horas extras referente aos minutos residuais e seus reflexos. É o recurso reclamante, ele está propondo negar provimento. Isso. O ilustre procurador fala pela reclamada recorrente, excelência. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Tendo em vista o teor que foi anunciado do voto, se entendi bem, foi pelo desprovimento do recurso do reclamante e pelo provimento parcial do recurso da reclamada quanto aos minutos, não é isso? As horas extras, os minutos residuais. Isso. Tendo em vista esse teor, excelência, atende aos anseios aqui da tribuna, motivo pelo qual aguardo um voto divergente para manifestar a respeito. Perfeitamente. Doutor Lucas, segundo votante. Doutor Sebastião, terceiro votante. Eu também estou de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Eu ainda lembro. Mas é fiel. Porque ficou muito tempo. Sua sessão foi demorada. 62, da pauta do doutor Rodrigo. Falará o doutor Michelangelo Rafael, pela recorrente reclamada. 62, da pauta do doutor Rodrigo. É um ED? É um ED. ED, né?
Só um segundo, senhor. É um ED, doutor Rodrigo? Está abrindo aqui. Mas se for ED, não tem nem sustentação. É um embargo de declaração da Supermercado ou Dada Supermercado, não sei bem, limitada, e Edneuza Soares. Conseguiu abrir, doutor Rodrigo? Está demorando. Se não conseguiu, eu vou ler para Vossa Excelência. A sua proposta de voto é conhecer dos embargos de declaração interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento. O ilustre procurador fala pela embargante, né? Pela embargante é a empresa? Exato. Até conhecendo e negando provimento, então o senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, mas só em ED não mais... De fato, embargo de declaração... Já que ele está ali. A consideração de Vossa Senhoria seria em relação a... Não, exatamente, incrementar mais a decisão anterior, no sentido de se ouvisse a prova testemunhal para provar que no pouco tempo que a Edneuza teria trabalhado, ela não fez nenhum esforço. Ficou 7 anos em benefício, que alterou todo o status, o estado de fato. Mas realmente, eu não sei se houve modificação no regimento interno, mas estou afastado há muito tempo, que realmente o embargo declaratório não justifica sustentação oral. Eu me inscrevi com essa ressalva, para assistir ou para... Eu reitero o que está lançado na minuta. Exato. Doutor Rodrigo? Eu estou negando provimento aos embargos de declaração, estou reafirmando os fundamentos da sentença, basicamente é isso. Doutor Lucas? Estou de acordo. Doutor Sebastião? Também estou de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Um bom dia para todos. Próximo. Bom trabalho. Bom dia. Agora, retornando à sessão do doutor Jales, inscrição presencial, falará o 18 da pauta do doutor Jales, falará o doutor Arlen Alves de Almeida, pela recorrente reclamante. Deixa eu entender, é o 18 da pauta do PJE? É, do PJE. É o 18 da pauta do PJE. Da pauta do PJE. Recorrente José Ademir Leite, recorrido Costa Laguna, SPE Empreendimentos Imobiliários S.A., Tubos Tigre ADS Brasil Limitada e Explora Express Limitada. Com recurso ordinário, a minha proposta de voto é conhecer do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para 1. Conceder ao reclamante os benefícios da assistência judiciária e 2. Determinar que os honorários periciais, reduzidos para R$1.000, deverão ser suportados pela União Federal na forma da resolução número 6610 do CSJT. Essa é a minha proposta de voto. Eminente, o ilustre procurador fala pela reclamante? Reclamante, Então, recorrente tem a palavra, reclamante. doutor. Cumprimento a mesa, a turma, os assistentes. E venho agora aqui numa ingrata tarefa de tentar conseguir um pedido de vista. O reclamante, a questão da justiça gratuita já foi deferida. Né? Foi deferido. Vou pular esse tópico aqui, se eu me perdoa. Foi, perfeitamente. Com respeito aos depoentes, a sentença do magistrado, foi ouvido o senhor Antônio Guilherme da Silva, depoente. Ele, no depoimento, ele diz que não acompanhou o descarregamento. Também o senhor depoente João Borges Simões declarou expressamente que avisou o pessoal e depois foi para outro setor, não sabendo informar o procedimento posterior. Então, com base no depoimento das testemunhas, nós chegamos à conclusão que nenhum deles estava no local. O único que realmente disse que estava no local, durante a audiência, nós perguntamos para ele onde ele se encontrava, ele disse que estava a 200 metros do local. Em que pese o reclamante possuir interesse na causa e que a palavra dele não possa ser considerada isoladamente, na verdade, pelo apurado na audiência, o único que realmente estava lá, e que inclusive foi quem sofreu o acidente, foi o reclamante. Então, nós pedimos atenção a esse detalhe com relação à ausência de todas as testemunhas ao local do acidente.
Passamos a explorar agora a declaração a respeito da culpa exclusiva da vítima. Então, aqui, quando se fala a culpa exclusiva, fica uma situação difícil de se caracterizar, tendo em vista que a situação foi ocasionada por várias condições de insegurança. Eu trouxe aqui, relembrando meus áureos tempos de sargento do Exército, não sei se os senhores conseguem acompanhar daí, eu trouxe umas garrafas como se fosse o tubo. Então, o caminhão, quando ele é carregado, as laterais suportam os tubos. Ao se colocar um outro tubo, automaticamente ele fica entre esses dois. Ele não consegue ficar em cima exatamente. E não há como se segurar esse tubo de 400 quilos para colocar a cinta. Então, ele é colocado dessa forma, aquele que se encaixa. E um tubo de 400 quilos, se ele não tiver uma carregadeira do outro lado para levantar ele aqui, jamais ele vai cair em cima da vítima, no caso, o reclamante. Então, ele fala no depoimento dele que uma carregadeira enfiou aqui por baixo desse tubo e, quando ele soltou, ela caiu. Então, isso aí já demonstra que a parte reclamada faltou com a verdade no depoimento. Porque não há como esse tubo cair, simplesmente cair, sem a ação de uma carregadeira que o impulsione do lado contrário. E, da mesma forma, eu queria chamar a atenção também com respeito ao fato da vítima. Porque, havendo a culpa exclusiva, esse fato da vítima, ele tem que haver uma prova cabal. E peço vênia à mesa, à turma, e respeitando a decisão do magistrado, mas a gente não consegue vislumbrar essa culpa exclusiva com os elementos constantes nos autos. Eu trouxe essas garrafas aqui, eu achei até que poderia ficar um pouco ridículo, mas foi assim que o motorista conseguiu me explicar durante o nosso primeiro encontro, com respeito aos fueiros. Eu entendo que os magistrados não devem ter conhecimento com respeito a como se carrega um caminhão, como eu também não fazia ideia de nada disso. Então, ele me mostrou, só que eu não consegui arrumar um isopor. Vou utilizar um outro meio auxiliar de demonstração aqui. Há uma parte de madeira que ele coloca entre os tubos. Então, essa parte de madeira, aqui agora é meio... Vocês vão me desculpar, mas é uma situação meio inusitada. Eles colocam essa parte de madeira segurando aqui o tubo. De modo que, quando é colocado o outro, esse fueiro, ele limita o deslocamento. Aqui não ficou muito bom, não. Ele limita esse deslocamento da carga. Isso aqui, o papel que essas canetas estão fazendo aqui, é o papel do fueiro. E por que nós estamos batendo tanto nessa tecla? Hoje em dia, nós sabemos, ninguém consegue entrar no elevador e o elevador sair ali e deixar aquele fosso aberto, porque é um dispositivo de segurança que impede esse tipo de acidente. A mesma coisa, uma dona de casa, quando vai manusear o seu liquidificador, aquela tampa ali, ela tem um sistema que, se a pessoa deixar aquele copo de liquidificador sem a tampa, ele não é acionado. Então, tudo isso acontece para efeitos de segurança. E a Tigre, ela só não colocou esses fueiros aqui, porque até agora ninguém se preocupou com essa segurança do motorista ou de quem vai descarregar essa carga. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui é essa parte que nós entendemos que o direito tem a obrigação de fazer, que é moldar as situações do cotidiano à segurança dos cidadãos. Então, aqui nós podemos inferir que, se não houver uma responsabilização da empresa Tigre por não ter colocado esses fueiros, ela jamais vai colocá-los. Não há interesse, porque aconteceu um acidente, caiu um tubo de 400 quilos sobre o motorista. Ele quase veio a óbito. Há no laudo médico uma pergunta que fala sobre o risco de vida, e a resposta do perito é de que, dependendo do caso, não há muitas sequelas graves, mas dependendo um sangramento, né, iminente ali, e a vida se esvai em poucos minutos. Não há nem possibilidade de socorro. Então, nós ficamos muito chocados com essa situação, e
nós pedimos à turma para considerar, com respeito à obrigação da reclamada Tigre, de providenciar esses fueiros para segurar a carga. Não, a parte do reclamante, inclusive, é claro que nós temos interesse nela, mas isso visando, inclusive, o futuro, para que se possa tomar atitudes com mais segurança para os trabalhadores, nem independente do caso do meu cliente, mas de todos os trabalhadores que trabalham com esse tipo de material. Eu agradeço a atenção. Pois não. Por sorte, doutor, o desembargador que está examinando esse processo, o senhor conhece muito bem essa situação. Durante anos da minha vida, eu trabalhei com esse tipo de coisa, então conheço muito bem. Qualquer carga desse tipo, tubo ou madeira, que precisar ser colocada no caminhão, ela tem os anteparos, são as peças chamadas de 8x8, e em cima daquelas corta um triângulo e põe ali para separar cada um. E, além disso, todo caminhão, hoje, e isso é comum, tem diversos cabos de aço, de um lado para outro, uma roldana, passa o cabo de aço em cima, vai na outra roldana e aperta, de forma que a carga fica completamente presa, porque se não for assim, ela solta durante a viagem. No caso aqui, ainda mais, porque foi no final da viagem, na descarga. Se tivesse algum problema no carregamento, teria acontecido um acidente de trânsito ainda na viagem, não assim. E o meritíssimo juiz apanhou muito bem a situação de fato aqui, ele registra aqui, transcreva a sentença, porque a sentença esclarece muito bem. Com efeito, a apuração do acidente realizado, o ID A78EE6F, revela que o autor não aguardou a chegada da equipe responsável pelo descarregamento, tendo soltado as amarras dos tubos antes do início do processo de descarregamento e sem autorização do responsável pelo processo de descarregamento. Ou seja, o autor agiu com negligência e imprudência. Transcreve aqui os depoimentos das testemunhas e também, mais importante, a perícia médica esclareceu que o reclamante não teve nenhuma sequela, não tem nenhuma perda da capacidade de trabalho, de forma que o acidente não resultou em perdas para o reclamante. Por todas essas razões e porque foi por culpa exclusiva do reclamante, eu estou mantendo a respeitável sentença. Colho o voto segundo votante, desembargador Rodrigo. Estou de acordo, excelência. Doutor Lucas, terceiro votante. Também, senhor presidente. Não obstante a demonstração feita pelo doutor, o que ressai aqui do processo é que a culpa foi do próprio reclamante, que não aguardou a equipe especializada em fazer esse descarregamento. É a prova que tem no processo, né? Então, com base nisso, eu estou acompanhando o voto do relator. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na pauta do doutor Jales, o 5 da pauta, falará o doutor Felipe Valadares Moura, pelas recorridas. 5 da minha pauta. Caixa Econômica Federal, Daniela Alves Marinho, e Danúbia Silva Figueiredo Lira e Janaína Alves. Processo 10.154.32/2016, recorrente à Caixa Econômica Federal. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar as preliminares, enumerar, dar-lhe provimento parcial para excluir da condenação a obrigação de cumprimento antecipado da decisão antes do trânsito em julgado, revogando a tutela de urgência de natureza antecipada que fora concedida na sentença. Essa é minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pela reclamada ou pelas reclamantes? Pelas reclamantes, excelência. Reclamantes? Isso. Então, o senhor tem a palavra. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a turma, na pessoa do ilustre relator, demais desembargadores, demais pessoas aqui presentes. Eu gostaria de chamar a atenção, como o voto de Vossa Excelência é para manter a contratação, contudo, sem a tutela antecipada. Ocorre que as aludidas reclamantes já foram contratadas e, creio eu, como posicionamento de outros desembargadores deste tribunal, o que causará muito mais prejuízo retirá-las dos cargos do que mantivê-las, até porque a reclamada ela tem a contraprestação em trabalho. Essas reclamantes já fizeram cursos, já estão na Caixa Econômica Federal há cerca de 1 ano. Então, por esse motivo, creio eu que revogar a antecipação de tutela causaria um prejuízo muito maior do que mantê-las. No outro giro, eu gostaria de chamar a atenção, creio eu que é de conhecimento de todos os ilustres desembargadores aqui presentes, sobre a IUJ
que determinou o sobrestamento desses processos no tocante à nomeação dos candidatos aprovados nesse edital da Caixa Econômica Federal para o cargo de cadastro de reserva. Então, caso assim seja entendido, eu gostaria de dar sobrestamento dos autos, mas adentrando agora em si ao mérito, como o ilustre desembargador assim já manteve, restou provado e documentado aos autos a questão da terceirização ilícita pela reclamada e a consequente direito à nomeação das reclamantes. A reclamada ela fere o artigo 37 da nossa Carta Magna e prejudica as reclamantes e outros mais por diversos meios. Infelizmente ou felizmente, o Ministério Público adotou um procedimento em Brasília, não difundido em cada cidade, em cada polo do concurso, o que deu ensejo às diversas demandas individuais e, por consequência, essa questão da uniformização de jurisprudência. Por fim, eu gostaria só de ressaltar que a posição das reclamantes, elas são posições bem no início da fila, 14º, 30º e 32º, e a perícia judicial no bojo destes autos, assim como a prova testemunhal, foram provados mais de 100 terceirizados. Então, creio eu que o motivo aqui deve ser mantida a sentença na integralidade, até porque as reclamantes buscam o direito em si de trabalhar, como estudaram, foram aprovados em concurso e etc., assim como todos os servidores públicos aqui presentes. Dessa forma, eu peço vênia ao ilustre relator para pedir a manutenção da sentença na integralidade e, por consequência, também pedir a manutenção da tutela antecipada. Assim, eu aguardo o voto. O meu entendimento original até nem esse. Meu entendimento é que é outro, mas aqui eu estou adaptando o voto ao entendimento que prevaleceu nessa egrégia turma, então, para não haver divergência também, é uma matéria que já foi submetida até ao excelso Supremo Tribunal Federal, ao Colente TST, então eu estou proferindo o voto de acordo com todos aqueles que foram proferidos nessa turma, até eu estava de férias na época, então adaptei o meu voto ao entendimento da turma. É de manter a sentença, salvo quanto à antecipação de tutela, porque aí, nesse caso, vai depender, inclusive, de julgamento. Vai haver um julgamento no Colente TST, essa matéria ainda não foi decidida, então, não havendo antecipação de tutela, decidiu a egrégia turma que seria a solução ideal. Doutor Rodrigo, segundo votante. Presidente, eu salvo o melhor juízo, peço bem a Vossa Excelência, mas eu estaria entendendo de sobrestar esse processo, tendo em vista a existência de uma IUJ, um incidente de uniformização de jurisprudência, exatamente sobre esse tema, como foi dito da tribuna. Peço vênia a Vossa Excelência. Sobrestar? Doutor Lucas? Tem uma IUJ. Também, eu peço vênia também para acompanhar a divergência, entendendo que pela existência da IUJ específica sobre essa matéria, seria o caso de sobrestamento. Aqui eu fiz, porque quando eu estava de férias, Vossas Excelências firmaram esse entendimento. Então, eu adaptei meu voto a esse entendimento. Mas, se esse for o entendimento da maioria, não tem problema, nós podemos sobrestar o processo. Meio tempo essa IUJ, né? Coisa de um mês atrás. Né? Preferi ficar sobrestado. Então, a turma, preliminarmente, por maioria, vencido o relator, aliás, pode ser por unanimidade, resolveu sobrestar o julgamento do processo até que ocorra o julgamento da IUJ sobre o mesmo tema. Esse é o resultado, fica proclamado. Senhores, eu agradeço a todos, desejo um bom dia. Bom dia, doutor. Sobrestar. Ainda na pauta do doutor Jales, o 15 da pauta assistirá o julgamento o senhor Afrânio Viana de Souza Júnior. Que número que é o processo? 15. Quanto? 15. 15 da minha pauta. Jornal Balcão anunciou vendeu limitada ME é o recorrente. Belo Horizonte Gráfica Editora Limitada. Negócios e Mídia Limitada. Afrânio Viana de Souza Júnior e recorridos os mesmos. A minha proposta de voto, aliás, também tem uma anotação de sobrestamento aqui, doutor Rodrigo. 15? Tem não? Tem? Ah, não, desculpa, eu abri o errado aqui, desculpa, doutor Rodrigo. 3 da pauta.
15 da pauta. Realmente demorado. O ilustre advogado não está presente?